Já não. Então, como que você consegue sintonizar essas duas coisas? Isso é muito legal. É uma pergunta bem interessante. Esse é um dos exemplos, né? Entre outras situações também, do marginal, do bandido, né? Esse senso de justiça que às vezes os policiais eles têm, eles internalizam isso, né? Que o policial, ser policial é uma vocação, na verdade, né? Eu falo isso daí porque não é pra qualquer um. Porque a gente não ganha tão bem assim, se arrisca constantemente, além as regras, os regimes internos são muito rígidos e muito fortes. Então, se a gente for sentar e colocar na balança, você fala assim, é difícil. Então a vocação tem que gostar mesmo. Tem que gostar mesmo. Essa visão aí é até engraçado que eu sempre comento isso daí também, que eu tenho um policial que trabalhou comigo há muito tempo, inclusive o Cabo Moreno, o último serviço dele foi semana passada. Ah, ele aposentou? Ele tá pegando os afastamentos já para reforma. Uhum. E ele, quando ele veio trabalhar comigo, né, a gente passava ali na Zona Sul, sempre trabalhei na Zona Sul, e tinha aquela região ali do pessoal do usuário de crack e tal. Uhum. E ele sempre xingava o pessoal, né? Falava, aí, esses... sei. não sei o quê. E eu falava assim pra ele assim, não é assim, rapaz. A gente não conhece a história deles. A gente não sabe por que eles foram parar aí. Na verdade, eles são os coitados aí, ó. Não tem controle, não tem domínio próprio. E ele me criticava, né? E ele não entendia. Só que um dia, até aproveitando aqui, ó, um dia ele se viu numa situação difícil da família dele, ele se abriu pra mim, né? E eu falei assim... essa frase assim, na viatura ele falou que ele não estava aguentando mais, a esposa dele depressiva, a mãe da esposa tinha falecido por causa do álcool, o sogro estava indo pelo mesmo caminho, e eu virei para ele e falei assim, falei assim, meu amigo, eu não posso te ajudar, mas eu sei quem pode. Eu falei assim, se você deixar Jesus entrar na sua casa, ele vai transformar sua família inteira. Só que se você não abrir a porta, o diabo vai destruir sua família inteira. E aí, através de um projeto também, eu sou assembleano, mas acho que tem mais amigo na Batista do que na Assembleia. Através do projeto Metanoia Radical, não sei se o senhor já ouviu falar desse projeto. Projeto, uma ferramenta de Deus, algo... Que faz o retiro, né? Exatamente. É maravilhoso, pastor. Todo mundo fala bem mesmo. É maravilhoso. E ele foi? Ele foi, primeiro ele levou a esposa, a gente colocou a esposa dele, ele falou, mandou a esposa, né? Ficou meio retraído, né? Falou... Quando a esposa dele voltou, ele já comentou comigo, falou assim, minha mulher é outra. Ele já ficou assim, e como ele havia dado a palavra, que ele é uma pessoa de palavra, e ele foi no outro. Ele foi. No outro eu não consegui ir, porque eu tive uns compromissos, só que na segunda-feira ele retornou, eu dei uma folga pra ele, e ele veio até a minha sala. Quando ele entrou na minha sala, ele entrou chorando igual uma criança. Era outro também. Era outra. Ele falou assim, eu tô chorando já, não consigo parar de chorar o dia inteiro chorando, e me abraçou e falou, obrigado por apresentar Jesus. Então a transformação na vida da família dele foi tão grande que assim, tem mais de 40 pessoas que se converteram já na família dele através dele. Caramba, glória a Deus. E dentro da corporação... De uma conversa na viatura ali. Exatamente. E dentro da corporação também diversos policiais que se converteram a Cristo através do testemunho dele também. Mas agora, quando você tá... você como capitão, acho que você não faz rua mais, né? E tal. Mas, por exemplo, quando você tava na rua, quando a pessoa sabe que você é crente também, alguns abusam também, né? Fala, então, não sei o quê. Ele não aproveita, não? Ou a pessoa que está sendo abordada, por exemplo? Então, acho que assim na abordagem é um pouco difícil, né, da pessoa saber disso, é um pouco difícil, né? Às vezes o que pode acontecer é interna corporis mesmo, dentro da corporação mesmo. Entendi. Porque as pessoas acham, alguns têm um entendimento, um falso entendimento, né? Acha que ser cristão é ser fraco. Porque se eu tiver que atirar no bandido, não vai atirar porque ele é cristão. Você não vai atirar, não vai reagir porque você é crente. Não, peraí, esse cara aqui é fraco. Então, são entendimentos errados, né? É a mesma coisa entendimento. A gente fala assim, não, mas peraí, como que o policial é policial? Como que o policial é cristão? Eu já vejo isso daí de uma forma diferente. Eu acho que o policial é um agente de Deus. Eu acho que ele está a serviço do reino de Deus. O policial que trabalha honestamente, que trabalha corretamente, que auxilia as pessoas num momento difícil. Porque assim, o policial, ele só ninguém chama o policial pro churrasco. Ninguém liga o 90 lá e fala assim, eu tô fazendo um churrasco aqui em casa, pode vir uma viatura aqui pra confraternizar com a gente? Não. Todo mundo liga o 90 quando tá com uma dificuldade, quando tá com um problema. E o policial, ele vai lá pra ajudar a resolver o problema. Então, ele é um agente de Deus. A única profissão, não existe outra profissão no mundo que você faz um juramento
e coloca em risco um dos seus maiores bens, que é a vida. Então nós juramos isso, se possível com sacrifício da própria vida. É o que nós vemos, né, que aconteceu aí no Rio de Janeiro. Os 4 policiais que foram sacrificados. E vamos lá, nessa ação do Rio de Janeiro, como que você viu qual que foi a sua visão do que aconteceu lá no Rio de Janeiro? Você acha que foi bom ter acontecido isso? Não? Qual que é a tua análise? Minha visão como profissional de polícia, primeiro, como profissional de polícia, uma ação muito bem organizada, muito bem orquestrada, muito bem planejada, né? Uma ação necessária. Em primeiro lugar, a gente sabe que existe uma ordem judicial lá no Rio de Janeiro, apesar de, ao meu ponto de vista, ser um pouco inconstitucional, ela proíbe as viaturas policiais de subirem o morro. Isso. Só em situações excepcionais. Para quem não conhece o Rio de Janeiro, é o seguinte: você está andando na avenida tal. 2 quarteirões à sua lateral, a avenida segue. 2 quarteirões à sua lateral, tem uma barricada e ali a polícia já não pode subir. Exatamente. Ali a polícia já não pode subir. E essas barricadas são em consequência exatamente disso daí. Essa ordem, não pode subir. E esse fato de não deixar as viaturas subirem, né, só poderem subir em situações excepcionais, isso transforma o morro numa terra sem lei. Exatamente, transformou aquele morro numa terra sem lei, domínio de território. Então, as polícias, elas receberam a determinação judicial de cumprimento de mandado. Então, eles não foram lá a bel prazer, eles foram lá porque estavam cumprindo uma ordem judicial. Então, era uma situação específica. Eles tinham mais de 100 mandados em mãos para ser cumprido. Então, como cumprir esses mandados? Subindo, criando essa operação. Então, uma operação muito bem planejada, era mais de 2.500 policiais, uma fração da tropa foi pela parte de baixo das barricadas e outra fração, que foi a tropa do BOPE, ficou na mata, né? Justamente para evitar o confronto. Já era ali. Para evitar o confronto ali dentro da comunidade era madrugada ainda, né? Quando eles começaram a operação, estava escuro, então não tinha muito cidadão de bem. A gente sabe, a polícia sabe que nas comunidades 98, 99% das pessoas que estão ali são pessoas de bem. São pessoas que estão sofrendo. Porque a pessoa que mora na comunidade, pastor, ele sofre muito com a ação dos bandidos, né? Desses narcoterroristas. Exatamente. Porque milícia também é narcoterrorista. Exatamente, porque, por exemplo, você mora lá no morro, mas você não pode comprar o botijão de gás onde você quiser. Tem que comprar o mais caro. O que eles falam. Você não pode assinar a TV ou a internet. Tem que ser a deles. Tem que ser a deles. Tem que ser, quer dizer... CVNet, lá no caso, né? CVNet. Transporte. Então, quer dizer, toda essa pessoa é tudo vítima, né? De quem manda no morro. Exatamente. As pessoas que estão ali, as pessoas de bem, sofrem. Né? Quantos casos a gente tem aí que o traficante, ele gosta da filha do morador e vai lá e obriga o morador, eu quero a sua filha. Se não der, o cara... Tem um recente agora, matou a menina, porque a menina não queria fazer relação sexual com o traficante. Então, isso para mim é o extremo, né? É o extremo. Então, é uma ação que foi extremamente necessária. Falando agora, como profissional, positiva. Só não foi 100% porque os nossos 4 policiais, infelizmente, vieram a falecer. 4 policiais morreram, né? Agora, da minha visão como cristão, né? Nós não comemoramos a morte dos agressores, né? Isso foi uma opção deles, né? Eles escolheram isso aí. Não foi a polícia que escolheu atirar neles. A polícia entrou para realizar a prisão. Quem optou pelo confronto foram eles, né? A polícia sempre se defende. A primeira vítima, né? O nosso secretário de segurança, Derrite, ele sempre fala isso daí. A primeira vítima é o policial, porque ele que está lá. A arma que está apontada é para ele. Então, a circunstância leva o policial a ter que decidir por apertar o gatilho. Que é o uso da arma, apertar o gatilho, é a última consequência. Isso é a última consequência. Quando não tem mais jeito, não tem outra saída. Então, quem escolhe isso daí... Tanto é que foram mais de 100 criminosos presos, né? Ilesos. Por quê? Porque se renderam. Porque se entregaram. Arma no chão, acabou. Né? E a ação foi toda gravada,
né? Os policiais do BOP estavam portando a bodycam, que tem uma imagem maravilhosa, perfeita, no meu ponto de vista aí, nessas Agora, ações não vamos aí, também deixar, trazem porque, por exemplo, legitimidade. mas, tudo bem, mas eu concordo. Agora, também tem a situação lá que arrancaram a cabeça do menino, né? Não precisava, né? Então, quem arrancou a cabeça do menino? Ninguém sabe. Exatamente. Ninguém Minha sabe. visão como policial, de verdade, Uhum. eu tô numa operação que tá todo mundo sabendo. Nós estamos em 2.500 policiais. Eu vou me arriscar a arrancar a cabeça de um cara na faca pra cometer uma ilegalidade dessa? Pra colocar toda a operação, pra colocar a minha liberdade em risco? Isso daí pra mim não tem lógica nenhuma. Não tem lógica nenhuma. Você acha que é montado Se ali, fosse uma ação... alguém O que fez pode isso ter acontecido? Pra poder Pode ser os incriminar? próprios marginais. Como ele pode ter levado um tiro de fuzil no pescoço, que é extremamente possível acontecer. Um tiro de 7,62, se pegar no braço, arranca o braço fora. Se pegar na perna, arranca a perna fora. Pode ser que pegou um tiro no pescoço. Isso aí é locubração, né? Não sai o resultado da perícia, né? Não dá pra saber. Se pegar um tiro no pescoço dele de fuzil de 7,62, é Arranca. possível cortar o pescoço dele, né? Então, assim, eu como policial, eu acho extremamente difícil numa Que um ação policial dessa, tenha feito tenha aquilo, arrancado né? a cabeça dele na faca. Pra montar uma cena. Se fosse uma situação, vamos dizer assim, uma situação ilegal, juntou lá meia dúzia de polícia, não, vamos subir ali e vamos cometer uma chacina. Talvez eu até ficaria na dúvida. Pô, né? Tem a questão do anonimato. Ninguém sabe quem foi. Os caras chegaram lá, cortaram a cabeça e deixaram lá como um recado. Vamos dizer assim, mas não vou fazendo caso, justiça com as próprias mãos. Foi no meio de uma operação gigante. No meio de uma e tal, operação, todo mundo identificado, governador participando, a mão do governador, Ministério Público. O policial ele não ia fazer isso de jeito nenhum. De jeito nenhum, todo mundo identificado, sabe que tá todo mundo lá. É cometer suicídio isso aí. Né? Eu não tinha pensado por esse lado, não. Mas é isso que eu te ouvindo agora. Bom, pelo menos tem sentido, né? O que você está falando. Porque também tem policial que não tem noção, mas aí a gente também não sabe. Mas que é verdade que isso eu não tinha levado em conta. Porque pra mim, quando apareceu essa cena, horrível, né? Horrível. Quando apareceu essa cena, na minha cabeça eu pensei, não, isso aí é o policial. Pra que fazer isso? Né? Então não tem sentido. Mas agora olhando pelo seu... Aí você tem a análise do policial. Falou, peraí, 2.500 pessoas trabalhando juntas. Por que um cara vai fazer uma lambança dessa sabendo que ele vai se dar mal? Né? Com certeza. Então, eu não tinha pensado dessa forma. Agora, a mídia brasileira romantiza, né, os bandidos. Porque eu não lembro se 2 ou 3 dias antes o presidente Lula tinha falado uma bobagem gigantesca, dizendo que os traficantes do Rio de Janeiro são vítimas. Eles são vítimas dos usuários. Então... Bom, não era pra rir uma hora dessa, mas é uma piada, né? Então, a pessoa falar um negócio desse é uma piada, né? É uma brincadeira, ele tá brincando. Mas não, é o presidente da República que falou. Então, pra mim é uma asneira. E aí, na sequência, acontece uma situação dessas. O senhor lembra dessa fala do presidente? O que você me fala disso? Fica difícil até comentar, né? É difícil até falar porque a gente tá falando aqui do presidente da República do Brasil, né? Ele é uma autoridade e eu não consigo imaginar como ele fala uma besteira não é de hoje dessa. que é a favor do bandido, né? Então ele fala lá que o cara tá roubando o celular pra tomar uma cervejinha só. Seguindo essa lógica, a vítima do celular, na verdade, não é a vítima, é o ladrão. Que é a vítima que ele não tem condição de tomar uma cerveja, então ele vai roubar. Bom, enfim, para mim, na minha opinião, desculpa quem é amante aí do Lula, mas uma fala dessa foi extremamente infeliz. Agora, essa operação, o senhor colocou como muito bem orquestrada, teve depois a mídia falando que eles não eram bandidos porque algum X deles, não lembro agora, 30 e poucos deles não tinha passagem pela polícia, né? Não sei, na minha opinião, se ele está com a arma atirando no policial,
Então ele assumiu o risco Com certeza. de trocar tiro com a polícia, né? Mas como que um policial enxerga essa mídia cheia de mimimi hoje? Que é o que acontece hoje no Brasil. Então você pega a Globo, você pega a Folha de São Paulo, você pega várias organizações da mídia, elas têm um discurso muito alinhado que defende o bandido, né? Como que é para o policial que levanta de manhã, às vezes, dependendo de onde ele mora, ele não pode nem sair fardado de casa, tem que se trocar lá dentro do quartel. Como é que é para um cara que dá a vida assim, que leva a vida assim, levanta e não sabe se volta para casa, ouvir esse tipo de declaração? Pastor, é muito difícil a gente ouvir esse tipo de declaração. Mas é mais difícil quando a gente vê que algumas pessoas da sociedade concordam com esse tipo de declaração. Isso que é extremamente perigoso, isso que eu acho que particularmente o que nos afeta mais. Porque, como eu disse no início, o policial ele é um grande herói. O policial é um herói. Porque ele se predispõe a defender pessoas que ele não conhece. Ele abraça uma causa da justiça, de fazer justiça, de fazer as leis, né, serem cumpridas, e às vezes coloca a sua vida em risco sem nem saber. O policial, quando ele se depara com um roubo em andamento, com um indivíduo armado, todo mundo corre no sentido oposto. O policial ele corre na direção do perigo, né? Lógica, se a gente for pensar numa lógica normal, é coisa de louco. Eu tô vendo o perigo, eu corro em direção ao perigo, né? Só o policial, né? Só o policial, porque é uma missão, né? Quando eu falei o policial, esses dias, quando ele vê isso, pastor, ele tá imbuído dessa missão. Ele na mente de cada policial ele tem um dever de parar aquela ação. Ele tem um dever de trazer tranquilidade àquela vítima, de colocar aquela vítima em segurança, né? Ele não, às vezes o policial nem mede a consequência se ele vai se ferir, se ele vai se machucar, não. Ele se põe na frente mesmo. Então é um grande herói. Quando a gente ouve esses tipos de comentários, a gente sabe que no fundo, qual que é a intenção dessas pessoas, né? Vindo da mídia, a gente já até absorve, a gente está até acostumado, mas é ruim o que isso causa na sociedade, porque a sociedade, quando a mídia divulga isso daí, ela causa uma inversão de papéis, né? O bandido vira o herói e o policial vira o bandido, né? Situações de violência na polícia, situações de ocorrências hoje que envolvem homicídio na polícia. Hoje nós usamos as câmeras, né? A gente usa as bodycam, então é tudo gravado. Então a justiça tem acesso. A polícia ela tem uma mão muito pesada internamente para punir. Pelo contrário do que a mídia fala, que todo mundo acha, a punição interna na polícia ela é extremamente pesada. E a gente não passa a mão na cabeça de ninguém. A gente age conforme a norma, conforme o regulamento. A gente aqui em São Paulo é muito difícil, mas aqui em São Paulo nós temos exemplos que acho que não chega perto, né, do Rio de Janeiro, mas você tem aí algumas comunidades onde a polícia também não vai, né, não consegue ir lá no núcleo mesmo. Então você pega o Jardim Ângela, você pega aquela ali do Heliópolis, por exemplo. Então, mas aqui em São Paulo, tipo assim, não é nada em vista do que é o Rio de Janeiro. Eu não sei a sua compreensão de como que é o Rio, se você conhece bem lá, mas você acha que o Rio de Janeiro tem jeito? Porque eu vou dizer para os irmãos, eu considero o Rio de Janeiro uma das cidades mais bonitas do Brasil. É lindo o Rio de Janeiro. É lindo. O Rio de Janeiro é lindo. É lindo. Agora, não dá vontade. Eu vou, esses dias eu tive que ir ao Rio de Janeiro para uma reunião. Você anda com medo de tomar uma bala perdida, por exemplo, no meio do nada, né? Então, outra vez eu fui de moto, porque eu fui para a região dos Lagos, atravessei de moto o Rio de Janeiro, já começa a orar. Você entra na Avenida Brasil, já começa a oração, entendeu? Então, você acha você acha que tem jeito, cara, o Rio de Janeiro? É assim, em primeiro lugar, as realidades de São Paulo e Rio de Janeiro são diferentes, né? Hoje aqui em São Paulo nós não temos lugar onde a polícia não entra. Não tem. Até no meio dessas favelas que eu falei?
Todas a polícia entra? Entramos em todas, né? Inclusive o Ângela, que faz parte da área do meu batalhão, nós andamos no Ângela em qualquer lugar, em qualquer beco, em qualquer viela. Todos os meses nós fazemos operação contra o crime organizado. Mas não com carro sozinho, né? Com carro sozinho. É? O nosso patrulheiro aqui, a base da polícia, né? Vamos dizer assim, que o que sustenta a polícia é essa viaturinha com 2 aí, que é o clínico geral, que atende todo tipo de ocorrência. Eles serão sempre os primeiros interventores, da ocorrência mais simples até a ocorrência mais grave, né? Viatura básica aí. Eles são os heróis, eles são os verdadeiros heróis. Então todas as viaturas nossas entram. Favelas grandes, Heliópolis. Já trabalhei lá na região do Heliópolis também 4 anos. Sempre entrei lá de viatura, sempre entrei. A realidade de São Paulo, do crime organizado de São Paulo é diferente. Mas tem uns lugares eles não aqui... querem confronto. Meu microfone tá desligado? Tá ligado. Mas tem uns lugares aqui, o senhor falou, aí perto de onde o senhor mora, eu não sei o nome da comunidade lá, mas tem uns lugares ali que às vezes o GPS faz você fazer um caminho por ali. São lugares, lugares perigosos, mas a polícia entra. Né? Paraisópolis, Heliópolis. Paraisópolis, é isso que eu não consigo. Teve um policial nosso baleado em Paraisópolis, né? Não sei se o senhor acompanhou, que tomou tiro no pescoço. Recente? Aquele que tomou tiro no pescoço, estava acompanhando, saiu da área do meu batalhão. A polícia militar ficou de vários dias no Paraisópolis. Então as viaturas, elas entram lá com tranquilidade. A realidade de São Paulo é diferente. O crime organizado, vamos dizer assim, que nós temos um narcoterrorista aqui, funciona uma facção diferente aqui, hegemônica. Né? Nós temos em São Paulo uma facção hegemônica. No Rio de Janeiro, eles... São vários. São vários, eles usam... Eles têm esse armamento aí justamente porque, eles têm combates constantes entre uma e outra facção. Isso a mídia não... Eu acho engraçado que a mídia não coloca isso daí. Quantas pessoas já morreram na mão desses narcoterroristas? Quantas pessoas eles já mataram? É muito mais que 100 e pouco, é muito mais. Então acho um pouco de hipocrisia por parte da mídia, que eles deviam levantar também. Quantas pessoas foram assassinadas por esses criminosos? Nem dá pra contar. Pessoas inocentes, só por não concordar. Só por casos que tava no baile funk, esbarrou no cara, o cara matou o outro. Foi, verdade. Então é absurdo isso daí. Então no Rio de Janeiro, lá eles têm uma característica de domínio de território. Barricada, entrando no território. É outra lei. Lá não existe Constituição Federal, lá não existe Código Penal. É a lei deles. A lei é do traficante que manda. É a lei deles. O que eles acham certo, que eles mandam. Você acha que o Rio de Janeiro tem jeito? Tem jeito. Pastor? Tem jeito. Um exemplo de que tem jeito foi essa ação que nós tivemos recentemente. Né? Só que é assim, não é tão simples assim. Essa ação por si só vai resolver o problema do Rio de Janeiro? Claro que não. Se não tiver um apoio, uma intervenção do governo federal... Né? Porque o nosso secretário de segurança, ontem ele estava num podcast, ele falou isso daí. A segurança pública, ela precisa ser suprapartidária. Porque todo mundo quer paz, todo mundo quer tranquilidade, independente da sua ideologia, independente do seu partido político, se você é esquerda ou se é direita. Todo mundo quer a tranquilidade. Então é extremamente importante que o governo federal trabalhe em conjunto com os governos estaduais. Porque a polícia faz uma ação dessa daí, gigantesca. Com 3 a 4 dias, o Comando Vermelho consegue se estabelecer novamente lá. E aí a polícia vai lá de novo, vai fazer de novo isso. Né? Então, uma ação conjunta, no meu entendimento aqui, seria agora. Pega as Forças Armadas e coloca lá. Toma espaço, tira as barricadas. Ocupa o ambiente com o Estado. Né? Um ambiente que o Estado perdeu a força ali dentro. O Estado não tem Estado lá. Eles que fazem o que eles querem lá dentro. E não é só esse lugar no Rio de Janeiro. O senhor sabe que são vários. São vários focos, vários lugares, várias facções. Então, é um trabalho, no meu ponto de vista, o Rio de Janeiro tem jeito, com certeza, se tiver uma união do governo federal com os governos estaduais. Mas o governo federal falou que não vai fazer nada, né? Não apoiaria, né? É um absurdo. O que veio do governo federal foi o nosso isolamento, tal, tudo mais. Por que será, né? A gente pergunta por quê? Por que eles não querem combater o crime organizado? Por que não quer ir de frente contra o crime organizado? Graça e paz, povo de Deus. Eu sou o profeta pastor Marconi Silva e nós estamos com a campanha 30 dias no Salmo 17. Temos certeza que o aprendizado, que o ganho espiritual vai ser grande e a prosperidade também na sua vida. Participe conosco. O link da playlist está nos comentários fixado e também na descrição desse vídeo você encontra outras playlists para participar.
venha mudar a sua vida e declare nos comentários de cada dia da campanha que você assistir: Deus muda a minha história. E eu tenho certeza absoluta que aquilo que você profetizou, com fé, eu determino em nome de Jesus que já está acontecendo. Campanha do Salmo 17.